A iluminação hoje tá um pouco diferente porque tá batendo muito sol aqui hoje. Mas beleza, relevem. Bom, como tá no título, hoje temos o melhor episódio de Kenan e Kel, que na verdade tá dividido em duas partes. Mas por uma questão de tempo de produção, eu vou resumir aqui apenas a primeira parte, que afinal foi o episódio que ficou com a maior nota, com uma nota de 8.8, o 12º episódio da segunda temporada, Adeus Kenan, parte 1. O episódio começa com a Kyra assistindo televisão. Sua mãe diz para desligar e continuar fazendo seu dever de casa. Enquanto isso, Kenan e Kel estão fazendo uma pegadinha com ela. Através de um walkie-talkie, assustam ela e ela grita pela sua mãe achando que é algum espírito maligno. Ela encontra o aparelho e chama pelo Kenan, que sai dando risada com o Kel. Mas nisso, o pai do Kenan chega todo feliz, coloca o Kel pra fora porque diz que vai ter uma reunião em família. Ele diz que arranjou um outro emprego. Kenan pergunta se então agora ele não vai mais trabalhar no controle de tráfego aéreo. E ele diz que não, que conseguiu uma vaga para guarda florestal, pois esse era um dos seus sonhos. Trabalhar e morar em uma reserva. Kenan questiona dizendo que em Chicago não tem reservas florestais. E seu pai diz que por isso eles vão ter que se mudar para Montana. Os irmãos começam a reclamar, mas o pai interrompe dizendo que já está resolvido e que a mudança ocorrerá em 2 semanas. Kenan pergunta o que vai acontecer com sua escola, seu trabalho, e nisso, o Kel o chama pelo walkie-talkie perguntando se a reunião já acabou. Kenan, meio desanimado, diz que sim. Na loja, o Chris está super animado pois agora tem um scanner para os produtos. O Kenan chega e o Chris começa a mostrar o scanner, mas ele nota que o Kenan está desanimado e diz que achou que ele gostaria e que inclusive comprou o scanner por ele. Kenan fica mais triste ainda com isso e diz que o scanner é legal, mas ele não vai estar ali para usá-lo, pois talvez tenha que se demitir. O Chris não entende e começa a perguntar. Finalmente Kenan revela que seu pai arranjou um outro emprego e que a sua família vai para Montana. Diz que vai sentir falta do seu trabalho e que o Chris foi muito legal com ele nesse tempo. Chris pergunta como que o Kel reagiu, mas Kenan ainda não contou a ele, pois não sabe como que ele vai reagir. Nisso, o Kel chega na loja e o Chris começa a chorar. Kenan oferece refrigerante de laranja para o Kel, que depois começa a brincar com o scanner, enquanto o Kenan tenta contar. O Kenan perde a paciência e grita que vai se mudar para Montana. Kel não entende, e ele diz que seu pai tem um novo emprego e que sua família toda vai pra lá. Mas Kel começa a dar risada achando que é uma pegadinha. Kel pergunta se realmente não é brincadeira e o Kenan diz que não é brincadeira. Kel começa a caminhar pela loja e dizer que pode ser legal e que está feliz pelo Kenan. Kenan então diz que achou que ele iria reagir diferente, mas ele diz que não e que está tudo bem. Porém, segundos depois eles começam a chorar e se abraçam, e o Chris chega para abraçá-los também. Kenan está empacotando suas coisas, pede para o Kel passar o hipopótamo, mas ele diz que como ele vai respirar na caixa fechada. Kenan diz que é um hipopótamo de pelúcia e tira ele da mão do Kel. Mesmo assim, o Kel faz uns furos na caixa para que o hipopótamo possa respirar. Kenan diz que acha que já está tudo pronto, e o Kel diz que vai dar mais uma olhada. Ele olha debaixo da cama e encontra o robô irlandês, que o Kenan diz que era seu brinquedo favorito quando criança. Eles começam a brincar um pouco e começam a se lembrar de quando eles eram crianças, e o dia em que o Kel acertou o soco do robô bem no olho do pai do Kenan. O Kenan diz que seu pai ficou cego daquele olho por 2 semanas. O Kel pergunta se o soco ainda funciona. O pai do Kenan entra perguntando se já está tudo pronto e o Kel ativa o soco que mais uma vez vai bem no olho dele. Eles dão risada porque o robô ainda funciona depois de tanto tempo e dizem que passaram bons momentos. O Kenan diz que acha que agora sim já está tudo pronto, mas o Kel diz que ainda faltam os walkie-talkies, mas que com certeza não irão funcionar com tanta distância. O Kenan diz para ele ficar com os dois, porque talvez o Kel ache alguém para brincar com ele, mas o Kel não quer, então o Kenan diz que é melhor cada um ficar com um e assim possam se lembrar um do outro. O Kel agora fala pelo walkie-talkie e diz que vai sentir a falta do Kenan. O Kenan responde que ele também sentirá a falta do Kel. Agora, eles já estão fazendo o carregamento de todas as caixas. A Kyra abraça o Kel e ele diz que vai ter que sair. O Kenan diz que eles já estão saindo em 45 minutos, mas o Kel diz que ele vai voltar. Kel agora está em uma loja de porta-retratos e vai buscar uma foto que encomendou, mas é atendido por um velhinho que não escuta bem e parece ter a memória meio curta. Então o Kel começa a perder a paciência, pois está com pressa. Kenan em sua casa está desesperado, pois o tempo está acabando. Seus pais dizem que eles já têm que ir, pois eles têm que pegar o avião. Mas o Kenan diz que ainda não se despediu do Kel, mas infelizmente o Kel não atende de jeito nenhum. Kel recebe o porta-retrato e sai correndo até mesmo sem pagar. Quando chega na casa, não tem mais nada lá.
Ele busca pelo Kenan, mas não o encontra. Ele tenta falar no walkie-talkie, mas não recebe respostas também. Ele percebe que já era, deixa o porta-retratos no chão e vai embora. E assim, o episódio acaba. Então pessoal, como eu falei no começo, esse episódio tem uma segunda parte, que aliás é o final da temporada, mas a primeira parte acabou ficando com a maior nota. Um padrão que se mantém nesse tipo de série, já que sempre tudo é piada, quando tem um episódio um pouco mais sério ou com um assunto mais diferenciado, costuma ter uma nota maior, pois assim, nós conseguimos perceber a qualidade e versatilidade tanto dos roteiristas como do diretor e também, evidentemente, dos atores, em tomar uma posição diferente no papel para ter mais tristeza, emoção ou até mesmo nostalgia. E claro que aqui não iria ser diferente, até mesmo por se tratar de uma amizade tão longa e tão sincera como a do Kenan e Kel, já que evidentemente gera uma comoção maior ao saber que essa amizade pode estar chegando ao seu fim. E pessoal, desculpem pela qualidade, eu realmente não consegui achar o episódio numa qualidade maior, então isso foi o único que deu pra fazer. Mas enfim, por esses detalhes, esse episódio ficou marcado como o melhor da série inteira.